Seja muito bem-vinda e bem-vindo. O programa Mais Cidadania está no ar. Há 6 meses no ar, este programa tem levado até você as pautas que perpassam a luta pela educação de qualidade, saúde, informação, poder de participação na vida pública, igualdade de oportunidades, entre outras tantas pautas. E essa parceria entre a TV Assembleia e a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania tem nos propiciado este debate para a consolidação de políticas públicas eficientes e eficazes, mas acima de tudo, com foco nas pessoas e pensando sempre em não deixar ninguém para trás. Nesta edição, o nosso convidado é o subsecretário de Estado de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Jairo Luiz da Silva. Jairo, muito obrigada pela sua presença conosco aqui no programa Mais Cidadania. Obrigado, Jaqueline, obrigado a toda a sua audiência, é um prazer estar aqui com vocês. Jairo, e para nós começarmos esse nosso debate, eu gostaria que você nos falasse quem é o Jairo, né, que está à frente de uma pasta tão importante dentro da estrutura do governo do estado. Pois não. Eu sou acadêmico de gestão pública, eu tenho 53 anos e eu participo ativamente da vida pública desde 2003. Já trabalhei no parlamento, trabalhei na habitação do governo do estado, a época que houve a implantação de mais de 28 mil unidades habitacionais de programas sociais do governo do estado. Tive a felicidade, a honra de participar da implantação das 15 primeiras unidades habitacionais em aldeias indígenas do Brasil. Isso foi de muita satisfação. E depois, vindo para o parlamento, trabalhei como deputado, e durante esse tempo eu me mantive sempre em contato com as comunidades, fazendo interlocução com prefeituras do interior, enfim, participando de uma forma muito ativa politicamente das decisões e dos projetos e planos dos municípios. E referente ao movimento comunitário também, eu participei de uma forma bastante efetiva. E o movimento comunitário, ele vem ganhando forças, né, com o passar dos anos, porque as pessoas têm entendido da importância dessa liderança lá no bairro para que as demandas elas cheguem às outras esferas. É verdade. Apesar de ser muito incipiente o movimento comunitário, ele surge na década de 80 nos Estados Unidos. Ele vem da carência de junção de pessoas para coordenarem, solicitarem, reivindicarem, enfim, políticas públicas para determinadas comunidades. E desde então ele vem numa crescente. Ele chega num momento que ele meio que satura, por assim dizer, né? Ele cumpre uma função social importante, ele enfraquece e agora, nos últimos anos, ele vem numa crescente. Vem se reorganizando, o movimento comunitário forte é a efetivação da política onde ela mais precisa acontecer, que é nas comunidades, né? Costumo dizer que o Estado e a nação, em relação à comunidade, eles são entes abstratos. A Sim. vida, de fato, ela acontece nas comunidades e nos municípios. E é nesse sentido que a gente tem que fomentar a formação e a informação de lideranças comunitárias no sentido de conseguir implantar as políticas públicas. E toda essa tua experiência de vida, né, juntamente com essa participação ativa nesses movimentos, te capacitaram para estar à frente da Subsecretaria de Estado, né, de Assuntos Comunitários. Como foi para você assumir esse desafio com foco não somente na capital, mas sim nos 79 municípios? Foi uma grata surpresa, uma satisfação, confesso para você. Num primeiro momento eu recebi com uma certa surpresa, mas depois, olhando o histórico, eu entendi a importância de poder contribuir nesse momento. E aproveitar e agradecer a confiança, né, que tanto a Secretaria tem colocado na gente, quanto o governo do estado, o governador Riedel. E ele, na primeira conversa que a gente teve, ele falou da importância da municipalização. O governador Riedel disse do foco na municipalização da sua gestão. E a gente teve que, de fato, descentralizar as ações que até então eram bastante voltadas para Campo Grande, e diga-se de passagem, era necessário que se fizesse em Campo Grande para reordenar, e a partir daqui
essa política ela se refletir nos outros municípios, que é o que a gente está dando continuidade agora. E como que você tem trabalhado, né, essa questão dentro dos municípios, então? Essa transversalidade, essa aproximação do governo do estado para com os municípios? Correto. A gente tem feito uma proposta de conversar, num primeiro momento, onde os municípios já têm um movimento comunitário organizado, ordenado, a gente conversa com eles, no sentido de entender quais são as principais e primeiras demandas coletivas que eles enfrentam, as dificuldades, as necessidades, os desafios, e a partir disso, de uma forma ordenada, sistematizar isso. E como sendo a Subsecretaria de Assuntos Comunitários, uma subsecretaria de articulação política, Sim. a gente repassa às outras secretarias e subsecretarias as deliberações dessas comunidades no sentido de encaminhar para que chegue ao poder público e essas demandas elas sejam atendidas, essas necessidades. Nesse sentido, a gente escreveu alguns projetos que a gente tem levado ao interior. A gente pensa ainda nesse ano de fazer uma conferência estadual do movimento comunitário do Mato Grosso do Sul, ainda esse ano de 2023, e para uma posterior fundação de um fórum para regularização das associações. Que uma parte das associações, tanto as de urbanas quanto as de pequenos agricultores, uma parte delas se encontra inviabilizadas de acessar recursos por problemas contábeis, problemas jurídicos, ou seja, cabe ainda a possibilidade da gente chamar diversos órgãos, estabelecer um fórum para regularizar essas associações para que elas possam acessar recursos. E a partir desse momento a gente consegue expandir a atuação delas, diminuindo um pouco da pressão exercida, por assim dizer, sobre os diversos órgãos de governo, né? Que essas associações em funcionamento, elas são extremamente relevantes na condução das políticas públicas do Estado. Você acredita, Jairo, que ainda falta, talvez, algum entendimento da importância, né, do papel do comunitarismo na construção de uma sociedade mais igualitária? Eu acredito que falta um pouco dessa percepção justamente nas lideranças. Não são todas, óbvio, mas falta essa percepção de pertencimento ao todo, de que a pequena organização, pequena assim dizendo em número de pessoas, mas ela é absolutamente relevante para as coisas. Essa organização, ela vindo das bases bem construídas, elas se somam e formam um todo necessário. É um todo que o braço do Estado às vezes não consegue, os ouvidos do Estado não chegam em alguns lugares, e essas comunidades, esses líderes organizados, eles se tornam um interlocutor da comunidade com o poder público, para uma devolutiva de políticas públicas efetivas para determinadas necessidades dessas comunidades. Quando você fala, né, dessa conversa com os líderes, com os próprios prefeitos, eu posso dizer que a subsecretaria ela está fazendo um mapeamento, né, dessas associações, dessas lideranças no estado como um todo? Correto. Num primeiro momento, nós pegamos a lógica do IDH e invertemos. Pegamos os 21 menores IDHs do estado e estamos mapeando as ações comunitárias dessas localidades. Para um mapa interativo que o governo do estado vai ter junto às outras subsecretarias para a gente começar a identificação. E nós percebemos a necessidade de começar pelos de menor IDH. Por quê? Porque eles são os que mais carecem de formação e de informação para que eles possam ter as lideranças formadas. Em algumas dessas comunidades não existe essa formação. O movimento não está organizado, o movimento comunitário não existe. Então precisa ser implantado nesses lugares. Então, concorrente a isso, a gente trabalha aonde já está organizado e que a política pode avançar, para que não seja esquecido. E nos municípios de menor IDH, a gente vai na formação de novas lideranças, na organização dos conselhos, dos movimentos comunitários nesses municípios, para que possa organizar, para que essa lógica, um dia ela seja invertida, ou que saia equilibrada com os municípios de maior IDH, que essa distância entre o menor e o maior ela diminua. Sempre vai haver o ranqueamento, Sim. Sempre vai ter um menor, mas o quanto mais próximo ele estiver do ápice, é melhor para a coletividade. Jairo, e as pessoas, né, que às vezes assumem um papel de liderança, né, elas conseguem entender da importância
dessa a busca desse conhecimento para contribuir melhor para a própria comunidade dela ali, você consegue mensurar como que tem sido essa aceitação, né, nesses municípios de menor IDH? Porque muitas vezes eu posso assumir um papel de liderança na minha comunidade sem saber ao certo o que, que o líder comunitário faz, mas por uma necessidade, né? E como que vocês têm trabalhado com essas questões? Formação. Formação continuada e informação. A liderança comunitária, muitas vezes, ela não se percebe uma liderança, é isso que você falou, é um fato. E você levando formação, conhecimento, ele entendendo a estrutura de comandos da política na sua localidade, no governo do estado e na União, nessas três esferas, ele entende como é que ele vai deliberar, como é que ele vai conversar com seus liderados e conduzir para que essas políticas sejam efetuadas. Então, eu vou reiterar, o papel da nossa subsecretaria é um papel de articulação, entre diversos entes, inclusive e principalmente com os líderes comunitários. Aqueles que não se percebem líderes comunitários, eles precisam ser acordados, eles precisam ser despertados, eles precisam ser validados enquanto líderes. Então, acho que a função da nossa subsecretaria, de fato, é levar essa formação e essa informação aos mais periféricos. Essa é uma necessidade que a gente vê a partir do discurso de posse do governador Eduardo Rido. Ele disse uma frase que ficou, que eu gravei, que é: identificar os problemas e juntos construirmos soluções. E eu acho que isso perpassa por a gente conversar com todo mundo, com lideranças, com poder público, com terceiro setor, com a sociedade civil organizada. Eu acho que se faz necessário isso. E a partir do momento que essas pessoas, né, elas entendem o seu papel de liderança, elas conseguem levar com mais facilidade as demandas ao legislativo dos municípios, né? De saber como cobrar um vereador. Uma liderança formada, uma liderança com argumentação, uma liderança organizada junto aos seus liderados, ela tem um poder de mudar a realidade das diversas comunidades. Isso é um fato. Isso é um fato que já aconteceu ao longo da história, é um fato que vai acontecer ainda ao longo da história. Então passa muito por se informar, se formar, juntar e essa cobrança ela tem que ser feita de uma forma ordeira, organizada e coerente. Cobrar a cada respectivo órgão ou ente a sua responsabilidade. Tem deliberações que não adianta fazer com política pública estadual se é incumbência do município e vice-versa. Se é de competência da União, não adianta cobrar o vereador. E eu acho que esse conhecimento, essa formação, esse sentido de pertencimento e entender a sua função e saber o que fazer, ela agiliza muito toda a política pública que você pode obter e que você consegue melhorar a qualidade de vida do lugar que você vive. Em menos de um ano à frente da subsecretaria, vocês criaram já um programa, né, um projeto que tem se tornado emblemático na história das políticas públicas comunitárias no Mato Grosso do Sul, que é o programa Periferarte. Periferarte. O que é esse projeto, né? Como que vocês levam essas ações que estão propostas neles para os municípios? Periferarte, ele nasce no momento que eu chego à secretaria, da necessidade de interlocução com todas as lideranças, as formais e as informais. A gente precisava buscar uma forma de acessar essas comunidades, de interagir com essa comunidade. E o Periferarte, ele surge da junção de três palavras, que é periferia, feira e arte. Feira é no sentido, aquela feira livre, a feira que vende legumes, aquela feira que todo mundo se encontra, não é a feira de mostra. Então é periferia, feira e arte. Como é que se dá esse projeto? Identificada a necessidade de uma comunidade receber, um município ou uma comunidade de uma cidade maior receber o projeto, a gente estabelece uma parceria com o município e junto à secretaria, a CETESC, nós elaboramos a seguinte maneira de ação. Nós vamos até o município levando palestras e cursos de formação continuada. Como regularizar sua associação,
no aspecto contábil, no jurídico, no cartório. Então as pessoas da própria comunidade vão fazer palestra para os líderes para eles saberem como agir nesse sentido. Existe uma entidade que vai levar a educação financeira até as crianças dessa localidade. Existe a educação previdenciária, tem uma palestra nesse sentido. Agora nós estamos agregando junto ao Sistema S, ao Senai, para ser mais objetivo, uma palestra sobre a implementação de curso de elaboração de projetos. Que é extremamente importante. Que é extremamente importante, tendo vista que às vezes existem recursos que ficam parados, ficam inacessíveis, inatingíveis por falta de projeto. Então nós tivemos a percepção, ouvindo as bases, nós tivemos a percepção de que é necessário isso. Levado isso até lá, normalmente a gente chama um subsecretário, um colega da gente da CETESC, para ir fazer uma palestra sobre igualdade racial, sobre a importância dos povos originários, o movimento LGBTQIA+, a pessoa idosa, PCD, que é pessoa com deficiência. A gente chama para que esses líderes tenham um entendimento que toda a comunidade existe a participação de todos. Durante a ministração, vamos dizer assim, desse curso, enquanto ele é tocado, vamos dizer assim, identifica-se quem que são as manifestações culturais daquela comunidade. Quem é o garoto que toca piano na igreja, quem canta, quem pinta pano de prato, quem faz joias, semi-joias, quem faz entalhe em madeira, quem grafita, quem faz dança de rua, enfim, qualquer manifestação cultural, quem declama uma poesia, senhoras que gostam de dançar. E a gente convida para que eles vão à feira livre no encerramento do curso. E como que se dá esse encerramento? A gente tem aqui um grupo de teatro muito bom, que ele é bem popular, que é o Maracangalha. Ele nos acompanha nesse sentido. O Maracangalha, ele vai até as comunidades e junto com essas manifestações culturais dessa localidade, eles fazem uma apresentação pontual dentro do espaço da Feira Livre durante mais ou menos 2 horas. Então o Maracangalha faz um pouco. Nós tivemos um município que teve violino e balé no chão da feira, que é o inusitado. Em outro município, o coral da melhor idade foi cantar uma música do Herbert Viana, do Paralamas do Sucesso, na Feira Livre. Uma artista gráfica grafitou um painel sobre o evento que estava acontecendo. Então a gente faz uma grande celebração à cidadania no último dia de evento, que é na Feira Livre. Na abertura dessa feira, normalmente existe um ônibus que vai com um filme para crianças. Então as crianças entram nesse ônibus, assistem um filme, eles descem do ônibus e participam das atividades na feira. Tem um stand, uma barraca. Feira não tem stand, feira tem barraca. Tem uma barraca que a gente faz uma campanha de doação, e você que está assistindo pode procurar a CETESC e fazer doação de livros e gibis, porque a gente distribui nas feiras. A gente tem uma banca de livros usados que as famílias todas, quem quiser pegar um livro é só passar e pegar. Na última atividade nossa nós distribuímos 536 livros. Não ficou nenhum livro na feira, isso é muito gratificante para a gente. Então, feito isso, existe essa grande celebração na feira, e que é uma frase que a gente colocou no nosso projeto, que é o espaço mais democrático e popular de uma comunidade, a Feira Livre. Lá todo mundo se encontra, das mais altas autoridades até o menos graduado, da professora ao aluno, enfim, de todas as nuances culturais, de todos os credos, de todas as cores, muito plural a feira, e lá a gente faz o encerramento desses 2 dias de formação continuada, e é uma celebração à cidadania. Esse é o Periferade. E de tantas coisas, né, que você nos falou agora, tem 2 que eu gostaria de reforçar com você, que é quando vocês falam sobre o cooperativismo e o associativismo dentro, né, dessas comunidades. E também uma pauta nova que Mato Grosso do Sul está começando a trabalhar agora, o termo, digamos assim, porque as pessoas já executavam, que é a questão da economia criativa.
né? Perfeito. Que agora está tendo uma nomenclatura, está se construindo um plano estadual, que também é uma pauta que está dentro da CETESC e que você tem levado para os municípios também, para essas feiras. Como que tem sido essa transversalidade, esse trabalho, Jairo? Nós temos uma coordenadoria de, de economia criativa, uma pessoa muito capacitada, muito qualificada, o Décio. Ele vai, sempre que possível, ele nos acompanha. Uhum. Ele faz uma palestra sobre economia criativa e dá um despertar para as pessoas de um primeiro momento, que gera renda, ela gera um despertar, ela gera vontades, ela gera sonhos. A economia criativa é algo extremamente relevante e da forma com que é conduzida pelo Décio, é muito prazeroso trabalhar dessa forma conjunta. O Periferarte passou por algumas cidades e a gente deixou alguns indicativos que eu considero bastante relevantes, apesar de o entretenimento que a feira no encerramento faz. Que uma cidade, um município que a gente passou, deixamos o indicativo da prefeitura auxiliar a comunidade, essa geradora de movimentação, de manifestação cultural, a ter um CNPJ, em que eles se associem todos sob um CNPJ e possam produzir cultura e dali tirar seu sustento e possam se cadastrar para participar em outras cidades, na própria Fundação de Cultura, e que esses talentos, tanto da culinária quanto de artes cênicas, de música, enfim, os mais diversos, eles têm uma representatividade formal. Esse foi um indicativo que nos deixa bastante felizes de ter deixado. Um outro indicativo que a gente deixa é da forma que as associações de moradores, elas vão ao interior do interior. E eu te explico. Eles já invariavelmente estão nas periferias na maior cidade. Sim. E para além deles existem pessoas ainda mais periféricas. E eles entendem, a gente deixar um indicativo deles entenderem qual que é a importância, a relevância do líder comunitário buscar o mais distante, o mais fragilizado, o mais frágil. E a gente tem levado esse conceito de buscar o mais periférico. Isso é uma coisa que nos deixa bastante satisfeitos, por assim dizer. E essa percepção de pertencimento e você disse em estender a mão e que todos que avancemos e que seja junto. E eu acho que cabe muito essa reflexão sobre a tomada de decisão, de olhar para quem é mais frágil e falar, vem que a gente precisa estar juntos nisso. Não, e é uma característica, né, dessa gestão do governador Eduardo Riedel de fazer com que as políticas públicas elas cheguem na ponta, né? E o Periferarte é isso, né, Jairo? Vocês estão levando os serviços, as informações para as pessoas que estão lá, que muitas vezes não têm condições de se deslocarem, né, em busca desta informação para regularizar a sua associação, para comercializarem um produto, ou até mesmo, gente, um momento de entretenimento, que o Periferarte acaba levando isso. É uma grande celebração, eu disse, né? Em que pese não ser só entretenimento, teve um município que encontramos uma freira, Irmã Maria, uma querida, eu vou falar o município, Bandeirante. Bandeirante tem uma freira, Irmã Maria, que ela faz um trabalho na periferia com uma bicicleta elétrica. E ela não sabia, quando a gente foi conversar com ela, ela falou assim, mas eu não sou uma líder comunitária. E nós dissemos, a senhora é, sim. E nós colocamos ela em contato com pessoas, e eles estão fundando uma ONG para a Irmã Maria. E eu acho que esse papel de articulação, e o Periferarte, ele tem essa capacidade de falar com os mais diversos, e você consegue trazer para perto e dar esse direcionamento. Nesse sentido, em Bandeirante, a gente tirou esse indicativo. Existem comunidades que estão fora do grande circuito da cultura, por assim dizer, né? Existem as que estão melhores organizadas e que conseguem captar. Quando a gente leva o Periferarte, as pessoas se perguntam, mas como é que a gente faz para acessar tudo isso através do governo do estado? Uhum. E a gente leva aí, além da formação, eu queria agora falar um pouquinho da informação. A gente consegue um material da cartilha do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e a gente leva para a comunidade, para os líderes e fala, olha, a sua comunidade tem direito a esses benefícios, pode acessar esses benefícios que os governos municipal, estadual e federal podem gerar para vocês.
o caminho é por aqui. O policiamento comunitário vai fazer uma palestra junto com a gente e eles falam, olha, para vocês acessarem os serviços do policiamento comunitário é assim, assim e assim. E eles tiram algumas dúvidas. A Defensoria Pública vai à periferia e se coloca à disposição, olha, eu sou o defensor público, nós temos essa coordenação, nós temos uma outra coordenação e nós estamos aqui para atendê-los no endereço tal e tal e tal. Eu acho que aí o papel da informação, por isso que eu disse que o Periferarte é formação e informação. É formação de líderes, mas é a informação de quais os serviços que o Estado, e quando eu digo Estado, eu digo ente, Estado, tanto o município, quanto o Estado, quanto a federação, pode e deve fornecer, e que essas pessoas têm direito. Como é que eu acesso isso? Qual é a forma adequada? Isso aqui é com o município, é com o Estado, é com Brasília? Então, as mais diversas necessidades de informação a gente vai levando. E antes de executar o Periferarte, a gente vai e conversa com a comunidade. O que é que vocês mais precisam? Teve uma comunidade que nos pediu que precisava de um serviço de media training para divulgar as ações da Associação de Moradores. E a gente conseguiu lá mesmo na comunidade uma menina que foi e fez o curso. E assim, é enriquecedor para a gente, é enriquecedor para a menina que prestou o trabalho e para a comunidade que começa a divulgar suas ações. Bom, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de deixar o site da CETESC, que é www.cetesc.ms.gov.br. Para mais informações sobre a Subsecretaria de Assuntos Comunitários do Governo do Estado e sobre o Periferarte também. E Jairo, muito obrigada pela tua presença conosco aqui, levando informações sobre o comunitário no Mato Grosso do Sul. Eu agradeço a oportunidade de poder divulgar os trabalhos que a cidadania do Mato Grosso do Sul está prestando à comunidade. Obrigado, Jaqueline. E o programa Mais Cidadania fica por aqui.